Por isso a importância de vocês entenderem o benefício do autoconhecimento. O autoconhecimento é a única oportunidade que a gente tem da gente se libertar dos nossos próprios inimigos, da gente descobrir quais são esses inimigos. Não é quem está fora de você, não é o que está fora de você que te derrota diariamente. O que te derrota diariamente são os seus inimigos internos. É a sua falta de controle interno, falta de você prestar atenção no que você pensa, no que você sente, no que você faz. Às vezes, no meio de uma discussão, você vai lá e vomita, né? E aí, depois daqueles 5 minutos, fala: o que eu fiz? Pois é, a falta da inteligência emocional. Até quando, gente? O porquê que hoje em dia muitas pessoas falam da meditação. E aí muita gente fala assim para mim: mas Simone, eu não consigo meditar. Olha o pensamento, né? Eu não consigo meditar. Você mesmo está dizendo para você que você não consegue. Quem sou eu para dizer que você consegue? Se você acredita que você não pode, se você acredita que você não é capaz, presta atenção, muda essa rotina o quanto antes. Capacidade todos nós temos. Tem uma frase que eu uso muito na mentoria e que eu adoro: jamais duvide da sua capacidade, mas duvide sempre dos seus pensamentos. Os nossos pensamentos podem nos levar para o céu, se você souber alimentá-los, mas eles podem fazer da nossa vida um verdadeiro inferno, se a gente permitir. E aí você precisa escolher qual lado que você quer alimentar. A meditação, muitas vezes, gente, as pessoas acham que é não pensar. A meditação não é não pensar, né? Não é ausência de pensamento. Talvez algumas pessoas que fazem essa prática de meditação há muito tempo, com muito treino e muita habilidade, elas conseguem fazer esse esvaziamento, mas é algo muito desafiador. Mas a meditação é para você focar, né, no pensamento. Não é para deixar essa cabeça dispersa, não é sobre dispersar os pensamentos, mas é você focar, você presta atenção ali naquele momento. Os pensamentos vão vir, mas eles não ganham força. Então, se você ainda não começou, comece a praticar. Muitas vezes comece com 1 minuto, com um pouquinho. Mas a meditação, ela traz esse estado de consciência. Ela permite que eu me perceba, que eu perceba o que está acontecendo dentro de mim, não fora de mim. Eu silencio o que está fora, mas eu presto atenção no que está aqui dentro. E é disso que a gente precisa. Chega desses barulhos fora, começa a escutar o seu próprio barulho. Aprenda a silenciar sua mente, acalmar seu coração. Só você pode fazer isso por você. Eu posso te ajudar, eu posso te ensinar as ferramentas, eu posso te mostrar que tem caminhos, eu posso te dar as alternativas. Mas, criatura, você tem que caminhar, né? E não é fácil a gente ter essa atenção interna, porque muitas vezes é dolorido, né? Você fala assim: mas o que está acontecendo? Nossa, meu pensamento é o pior de todos, né? Quantas e quantas pessoas não conseguem emagrecer porque, na verdade, quando se imaginam com um corpo magro, talvez pensem que vão se sentir desejada e elas tiveram questão de abuso na infância. Só que aí eu vou chamar a atenção, mulher não pode chamar a atenção. Olha onde vai os nossos pensamentos. Talvez apareça uma pessoa bacana na sua vida, um homem bacana, e você diga assim: não, homem não presta. E aí você deixa mais uma oportunidade passar. Talvez um trabalho bacana, mas mulher não foi feita para liderar. Entende aonde vai essa estrutura de pensamento? Esse pensamento é óbvio que não é seu pensamento consciente. É óbvio que você sabe que mulher nasceu para liderar. Você sabe disso conscientemente. Mas existe um gatilho emocional de um padrão que foi instalado numa época que você não sabia questionar o que foi aprendido, que é a sua época da primeira infância. Esses pensamentos estão presentes dentro de você. Os nossos pensamentos racistas, machistas e uma série de outros pensamentos nos acompanham. Por mais que eu diga que não, lá no íntimo, existem esses pensamentos enraizados em você, sim.
E é uma luta não deixar ele vir à tona, porque nos dias de hoje não cabe mais esses pensamentos. A gente sabe que não cabe mais esses pensamentos. Mas se você tiver atenção, se você tiver consciência do que você pensa, se você prestar mais atenção, você vai ver que ainda existem algumas raízes dentro de você. Mas você controla. Mas precisa de muito tempo para mudar toda essa estrutura. Então a única alternativa que você tem agora é de controlar, é de reprogramar sua mentalidade, ajudar, ensinar sua mente a ter novos programas, abrir novas pastas. E você pode fazer isso com diálogo interno. A gente precisa aprender a blindar nossa mente, né. Eu vejo muito na a discussão da manipulação, né, o quanto o ser humano manipula, o quanto isso, o quanto aquilo, a mídia manipula. Todos nós somos manipulados e manipulamos o tempo todo. Entenda a manipulação como influência, a sua capacidade de influenciar. A gente se influencia com os estímulos que a gente recebe o tempo todo. E eu também influencio com os estímulos que eu emito o tempo todo. O quanto isso pode ser positivo, o quanto isso pode ser tóxico. O quanto muitas vezes você programa, não, vou fazer uma leitura de livro. E aí você começa a ler à noite. Toda noite você tem sono quando você começa a ler livro. E aí você diz assim: "Nossa, ler livro não é para mim porque eu tenho sono". É um pensamento que toma conta de você. Aí eu pergunto, se você tivesse um diálogo interno firmado com você, se você soubesse questionar, a primeira pergunta que é: "Então por que que você lê à noite? Por que que você não lê ao acordar, depois do almoço? Por que que você não acredita que você é capaz de ler livros? Investir dinheiro, nossa, investir dinheiro não é coisa para mim. Só gente rica que investe dinheiro, não é? É um pensamento. E enquanto esse pensamento te dominar, você vai continuar a miséria. Fazer dieta é dolorido demais, é sofrido demais. Por que que seu corpo vai querer sofrimento? Continua acreditando nesses pensamentos limitantes para ver onde vai parar. E aí, né, se eu pudesse te perguntar agora, nesse exato momento, quais são os pensamentos que governam os seus dias? Já parou para pensar? Quais são os pensamentos mais constantes na sua vida? São pensamentos positivos? São pensamentos negativos? Simone, não faço ideia. Quais são esses pensamentos? Eu converso para vocês há anos atrás, bastante tempo atrás, eu venho treinando já há bastante tempo isso na minha vida. Eu tinha muitos pensamentos negativos. A estrutura familiar me levou a ter muitos pensamentos positivos. É genético. Eu aprendi a viver dessa forma. Foi a forma que eu vi as pessoas se relacionando dessa forma. Para mim era a alternativa que tinha, até eu entender que não era a alternativa que tinha, que existiam outras alternativas. E o quanto eu estou disposta a ir para outras alternativas. Mas primariamente, é isso. O nosso organismo, ele cria uma série de pensamentos para a gente não fazer o que a gente tem que fazer. A série de pensamentos que os nossos organismos produzem é para sobrevivência, não é para prosperar, não é para você crescer e evoluir, é só para você manter sua vida, sobreviver, somente isso. É por isso que os pensamentos geralmente são tão sabotadores, né. Então, precisa começar a prestar mais atenção.